você um ótimo domingo. Que bom ter você aqui para nós estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina Jovem. Quero você com a sua lição na mão e neste domingo a nossa lição tem como título O Poder da Palavra. Já comecei aqui contando a história que havia um grupo de missionários que estava muito longe de casa e uma noite eles foram roubados. O local onde eles estavam ali abrigados foi invadido e tudo foi levado. Inclusive a Bíblia e o sermão do missionário que conta a história. O missionário tinha viajado completamente preparado, com laptop, com projetor, com seus slides, com o sermão escrito, com a sua Bíblia, aquela Bíblia que a gente gosta, que a gente tem um certo apego, a Bíblia que a gente anota tudinho. Então, tudo isso foi levado desse missionário. E mesmo que no seu coração surgisse a vontade de pegar o primeiro voo e sumir dali, ele sabia que ele ainda tinha uma tarefa a cumprir. Quando ele chegou lá no lugar onde ele tinha que pregar, alguém emprestou para ele uma Bíblia. E foi ali que ele entendeu que era só isso que ele precisava. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com algumas situações na vida, com alguns desafios que Deus nos dá, nós pensamos, não, mas eu não estou equipado o suficiente. Eu não estou equipado o tanto que eu necessito para exercer isso que Deus está me pedindo. E aí nós ficamos ali justificando a nossa falta de coragem, o medo, as preocupações, a ansiedade que nós sentimos e tudo que vai acontecendo, todos os pequenos empecilhos, nós vamos ali usando como desculpas. Quando na verdade o que a gente precisa fazer é o quê? Confiar em Deus. Quantas e quantas vezes você já fez isso? Eu já fiz isso muitas vezes, de colocar na cabeça que não. Faltam muitas coisas para que eu possa executar o que Deus quer de mim. Não, faltam muitos passos, muito estudo, muito material, muitas coisas, muitos bens. Falta muito para que eu possa cumprir aquilo que Deus quer para mim. Mas a lição diz o quê? Quando chegamos ao nosso limite, Deus intervém. E naquela noite, usando apenas a Bíblia que ele tinha pegado emprestada, ele estava cheio do Espírito de Deus e assim ele conseguiu pregar o Evangelho noite após noite. Não tem nesse mundo um instrumento, um equipamento, nada que seja tão eficaz quanto o Espírito Santo atuando em nós. Não importa quantos talentos você tem, não importa quantos recursos você tem, não importa o quanto de financeiro você tem, o maior dom, o melhor meio para que a pregação do Evangelho aconteça é o Espírito Santo. Essa experiência que aconteceu com esse missionário mostrou que simplesmente quando nós confiamos na palavra e dependemos de Deus, Ele cumpre as suas promessas. Muitas vezes nós pensamos, por que nos nossos dias nós não conseguimos sentir aquele Deus do Antigo Testamento, onde as pessoas ali oravam e os milagres aconteciam e Ele encaminhava as coisas? Será que Ele perdeu o poder ao longo do tempo? Não. A questão é que essas pessoas pediam e confiavam nas promessas. Eles se apegavam verdadeiramente a Deus. Só que muitas vezes a gente pede por pedir. Pede já achando que não vai conseguir, ou pede achando que aquilo é essencial, quando na verdade o plano de Deus para mim é outro. Então nós não podemos duvidar. Tenha certeza de que se Ele prometeu, se lá na Bíblia Ele escreveu que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Em algum momento isso vai se cumprir. Durante essa semana nós vamos entender sobre a parábola do agricultor que saiu espalhando sementes. Porque essa história ilustra como diferentes pessoas reagem quando a palavra de Deus chega até elas. E talvez você vai compreender aí algumas coisas que já aconteceram com você quando você saiu para pregar o Evangelho, se deparou com algumas reações e por que aquilo aconteceu. Durante essa semana nós vamos compreender melhor esse assunto e claro que eu espero você aqui para estudar junto comigo, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera lá da sua classe.